Olharemos agora a margem líquida e dois indicadores de alavancagem: liquidez corrente e dívida líquida sob lageda. O que é alavancagem? Alavancagem é o quanto de capital de terceiros, empréstimos, você conta no seu negócio. Em termos mais simples, o quão endividada está a sua empresa. Ela muito endividada está muito alavancada. A ideia da alavanca vem da física. Se eu tiver que subir, elevar uma pedra de 2 toneladas assim ali com a mão, você não faz nada. Mas se tiver uma alavanca para fazer com que aquela pedra suba, você pode conseguir elevá-la. Então a alavanca ela permite movimentos na empresa. O empréstimo permite um crescimento econômico, um crescimento da produção, do retorno, que você não faria sem empréstimos. Essa é a ideia de você usar um termo da física numa gestão de contabilidade, a ideia da alavancagem. Eu já não me recordo quem foi o pensador físico que disse essa palavra, mas você me dê uma alavanca e moverei o mundo. Essa é a ideia do poder da alavanca. Mas vamos começar pela margem líquida. A margem líquida nada mais é do que lucro líquido sobre receita líquida. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, de uma incorporadora, que tem uma excelente margem líquida, e isso já ocorre há longos anos, não é uma coisa desse ano, do ano passado, que é a EZTEC, EZTC3. A margem líquida da EZTEC ela é de 44,3%. O que significa isso? Significa que se ela vende um apartamento por R$1 milhão, R$1 milhão, coloquei um valor arredondado para me facilitar a conta, ela vai ter um lucro de R$443 mil, quase a metade. É uma coisa impressionante essa margem líquida de 44,3% da EZTEC. Empresa muito bem administrada, muito focada ali na região metropolitana de São Paulo e mais em classe média, média alta. Muito boa empresa EZTEC. Quando a gente fala que uma empresa é boa, não significa que seja boa para comprar, porque às vezes ela está cara também. Mas boa ela é. E muitos acham cara, porque ela já foi muito barata, gerou uma grande oportunidade, mas depois que o mercado viu a sua excelência de gestão, sua capacidade, o mercado já precifica de uma forma bem diferente. Mas se eu pego, por exemplo, a margem líquida da Via Varejo é, de uma forma simplificada, Casa Bahia mais Ponto Frio, que estava dando prejuízo, estava numa situação, pertencia a um grupo francês, Casino, que dava muito pouca atenção a ela, o foco da atenção era o grupo Pão de Açúcar, até que ela voltou para os antigos donos, a família Klein, e está passando por uma reestruturação, por um turnaround, mas a margem líquida dela é de 3,5%. No setor de varejo, normalmente a margem líquida não é muito alta. O que significa isso? Se houver nesse setor uma concorrência de preço mais acentuada, ou seja, você tem que reduzir o seu preço para ganhar cliente, essa empresa entra rápido no prejuízo, porque ela tem pouca margem, 3,5% só. Como é que você consegue aumentar a sua margem? Reduzindo o seu custo e aumentando o preço do que você vende. Mas nesse caso, se as empresas estão concorrendo com preço, você tem que concorrer com preço para não perder espaço, a sua gordura ali é muito pequena. Então, o ideal é você olhar esse indicador sempre maior, mas sempre também tomando cuidado que é o seguinte, você tem que olhar por setor. Não vai comparar setor varejista com incorporadora, por setor. E margem no setor de varejo é de fato baixa. Agora da alavancagem, vamos começar por um indicador clássico, na contabilidade, deve ser aprendido ali no segundo período de um curso de contabilidade, eu suponho, talvez até no primeiro. Liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante. Em outros termos, eu pego aquilo que eu tenho em caixa, em depósito, aplicado, mais aquilo que eu tenho a receber
ao longo de um ano e divido por aquilo que eu tenho que pagar ao longo de um ano. Obviamente tem que ser, né, para a empresa estar tranquila no curto prazo, maior ou igual a 1. Ou seja, eu ter os recursos para pagar ou ter um pouco mais do que eu preciso, aí melhor ainda. Né? Então esse índice de liquidez corrente, eu recomendava que ele seja maior ou igual a 1. Tem uma empresa muito interessante lá do sul do país, a Graziotin, sede dela em Passo Fundo. Ela é uma varejista, classicamente uma varejista de lençol, de fronha, travesseiro, colcha, mas foi expandindo seus negócios, vende roupas de vestir, né? Masculina, por exemplo, tem marcas próprias. Ela tem um shopping, ela tem uma fazenda e foi expandindo os negócios, né? Empresa extremamente conservadora. Qual que é a liquidez corrente da Graziotin? Quase 3, a 2,83. Ou seja, o que ela tem disponível é quase 3 vezes mais do que ela precisa no prazo de um ano. O conservadorismo financeiro é uma característica dela. Né? Nem precisava ser tanto, podemos dizer assim. Ela tem valores aplicados, eu teria que confirmar isso, mas eu acho que o que ela tem em dinheiro aplicado é mais ou menos 20% do valor de mercado, e já foi muito maior. Né? E era interessante, né? Agora nossas taxas estão muito baixas, mas eu acompanho essa empresa há muitos anos. Sempre que tinha uma crise e a taxa de juros subia muito, obviamente seu lucro operacional cai, porque as vendas caem. Está no momento de crise, juros altos, as vendas caem, o lucro operacional cai. Como ela tinha muito dinheiro aplicado, o aumento de juros fazia com que o lucro financeiro dela subisse. Aí atenuava a queda do lucro operacional. Né? Uma característica aí da Graziotin. Mas se eu pego a Gol, linhas aéreas, a situação da Gol, bem complicada. Né? Já não era boa, mas depois da pandemia ficou bem complicada. O indicador dela é 0,31. Ou seja, ela só tem 31% do que ela precisa para honrar os compromissos de curto prazo. Uma situação delicada em termos financeiros. Né? Então, o índice de liquidez corrente é um indicador importante. Mas o mais importante, a meu ver, é dívida líquida sobre lagida. Dívida líquida é um conceito simples. Você pega a dívida bruta e tira o que você tem em caixa aplicado, seja lá o que for, as suas disponibilidades, você chega na dívida líquida. Lagida, né? É um conceito muito importante. Né? Aqui não é o foco explicar a lagida, mas isso vem do conhecimento de contabilidade que os alunos devem ter. Mas vamos fazer rápida passagem sobre lagida, que também é chamado de EBITDA, 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 né? É o termo em inglês. Né? Mas lagida é lucro, vamos pegar, é um acrônimo, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Se eu pego o EBITDA, earnings before interest, tax and depreciation. Acho que eu não esqueci nada, não. Né? Nada mais é do que um acrônimo, né, de você falar que é o lucro da empresa antes das despesas financeiras e tributárias dela. Que é, na verdade, algo próximo ou algo mais próximo que temos, se a gente pegar o balanço de uma empresa, de um fluxo de caixa. O dinheiro que está entrando nessa empresa. Né? A gente pode imaginar assim, uma proxy. Então, se eu pego, né, dívida líquida sobre lagida, o que eu tenho? A dívida líquida da empresa dividido pelo que está entrando de dinheiro para pagar essa dívida. Mais ou menos essa é a ideia. Então, obviamente, quanto maior a lagida, menor essa relação, ou seja, melhor. Vou dar um exemplo. JBSS, Friboi, empresa que se endividou sobremaneira para fazer investimentos, muitas aquisições no Brasil e no exterior. A dívida líquida sobre lagida dela chegou a estar acima de 6, uma coisa muito alta mesmo. Mas ela começou a gerar caixa, crescer o seu lagida, né, foi crescendo, que é o denominador da relação, e começou a amortizar a dívida, que é o numerador da relação. Então,
reduzia a dívida no numerador, aumentava a Lagida no denominador. Hoje, essa relação está em incríveis 1,56. É uma empresa totalmente desalavancada. Porque se está abaixo de 2, é muito fácil você pagar a sua dívida, estando abaixo de 2. Né? O que você gera de caixa é proporcionalmente à sua dívida muito alto. Abaixo de 3 é administrável. Se eu estiver num país como o Japão tem uma taxa de juros muito baixa. Não só a taxa de juros básica do Bank of Japan, né, do Banco Central, mas a taxa de juros bancária, que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas se endividam nessa taxa. Então, aí eu posso ter até um indicador de 3,5, que eu vou lá como a taxa de juros, como o custo da minha dívida é muito baixo, se eu tiver um indicador desse 3,5 não é tão problemático. Aqui não é assim. A empresa hoje se endivida próximo de 8%, 10%. Então não dá para a gente ter uma dívida tão grande assim. E há empresas que estão numa situação muito delicada. Por exemplo, Paranapanema. Há muitos anos está muito endividada. A dívida líquida dela sobre Lagida está acima de 10. Eu sei que ela vem com um processo difícil, de muito endividamento há muitos anos, mas não sei como está a situação hoje. Apenas peguei esse indicador, falei, vou lá na Paranapanema que eu sei que o indicador é alto, vou mostrar para vocês. Então, sem saber o contexto hoje, o que eu diria? Essa empresa precisa de reestruturar o capital. O que é reestruturar o capital? Arrumar um jeito desse percentual de capital de terceiros reduzir. Uma alternativa é fazer as emissões subsequentes de ações, os follow-on. Né? Você capta recursos e paga a dívida para ela ficar menor e ficar mais administrável. Tá? Mas confesso que eu não sei exatamente o que a Paranapanema está fazendo hoje. Né? Às vezes a empresa está num momento extremamente positivo, vai ter uma disparada na Lagida por algum motivo, ou vai vender um patrimônio e vai resolver de outra forma. Né? Mas esses são os indicadores aí de margem líquida, de alavancagem financeira, sendo que eu considero dívida líquida sobre Lagida certamente o mais relevante.